sempre participando conosco aí das reuniões, nosso coordenador da Comissão de Direito das Relações Internacionais. Se eu errei o nome, você me corrige, porque eu tenho que saber nome de tantas comissões. Ninguém acerta. Ninguém acerta. É direito internacional, né? Não, direito e relações internacionais. Isso, pronto. O coordenador tem que saber decor. O coordenador geral ainda pode errar. Pelo menos o coordenador. Os membros. A Márcia também está aqui, acabou de entrar, conectar. Ela é da nossa Comissão de Processo Civil e Direito Civil, também bem atuante. A Bárbara também está aqui, conectada. A Márcia, boa tarde. A nossa Comissão de Direitos Humanos da subseção. O Anderson também está aí, está se locomovendo para algum lugar de São Paulo, mas está aqui conectado. Então, Jorge, como você já fez parte aí de alguns órgãos e algumas instituições, já trabalhou nelas, que aí você, no momento de se apresentar, comenta um pouquinho, como é que você está enxergando os efeitos da pandemia, aí principalmente nesses direitos mais elementares do ser humano, né? Principalmente, vamos falar a nível aqui do nosso país, né? A questão dos direitos humanos, eu sempre brinco, né, dizendo que a expressão direitos humanos é uma expressão imprópria, porque todo direito é criação humana, e todo direito reverte para o ser humano. Então, você chamar de direitos humanos é um pleonasmo, é um exagero. O direito em si já é a obra humana, né? Mesmo quando você tem uma norma que fale do meio ambiente, é para a preservação do meio ambiente em benefício da raça humana. Então, você tem sempre um reflexo humano. Mas o melhor termo seria direitos e garantias individuais, que são justamente os pontos limites do Estado na relação com o cidadão, né? Eu já participei de organizações que lidavam indiretamente com direitos humanos. Eu fui funcionário diplomático do Comitê da Cruz Vermelha Brasileira, eu era o assessor jurídico da presidência da Cruz Vermelha Brasileira do Brasil todo, e fui assessor jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de Genebra para assuntos de guerra. Minha primeira especialidade é de internacional em direito de guerra. E eu faço parte do grupo diretivo do Comitê Internacional de Direitos Humanos da seção de Direito Internacional da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, da American Bar Association, para o biênio 19 e 20. Vai acabar agora em setembro do meu mandato. Então, no contexto doméstico da relação dos direitos humanos, você vê no Brasil ações do governo, embora conflituosas aqui e ali, com discursos conflitantes de autoridades, você vê no Brasil uma tomada de atitude em relação ao direito à vida. O direito à vida sendo colocado como o direito mais importante. Então, o direito de ir e vir, ele é um direito subalterno com relação ao direito à vida. Mas o direito de expressão, não. Outros direitos, não. Mas a questão do ir e vir, ele pode ser limitado. Aí você fala assim, poxa, mas a Constituição só permite a limitação do direito de ir e vir no estado de defesa, no estado de sítio, né? Sim, mas uma situação de calamidade sanitária, como nós estamos agora, justifica isso. E o Congresso, tendo autorizado o governo federal a decretar a calamidade pública, que é um estágio antes do estado de defesa, justifica essa restrição do direito de ir e vir. Tá? Mais grave do que isso, quer dizer, no Brasil, nós ainda temos a preocupação com o direito à vida, através do direito à saúde. Se nós tomarmos um paralelo com outros países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos, eu tenho acompanhado as notícias americanas, e lá o direito à saúde não é um direito. Tanto que não existe um sistema básico de saúde como nós temos aqui no Brasil, o SUS. O Fante, oferece o café, cara, sacanagem, tá tomando aí. Servidos? Eu quero, cara. A câmera para poder buscar o café, vocês não me Não. Ô, Jorge, só aproveitar aqui
Só aproveitar aqui a pausazinha que você fez. O querido Tom está aqui, entrou na nossa reunião, coordenador da comissão. Está aqui o Tom. Está com o microfone liberado, Tom? Libera o microfone. Não, está fechado. Tem que clicar aí para liberar, Tom. Acho que agora... Não. Espera aí. Alexandre consegue desbloquear. Se você clicar em cima da sua imagem, Tom, se você clicar, você libera o microfone. Ele saiu. Acho que ele vai voltar. Ele deve ter tido algum problema com o microfone dele. Ele pode estar saindo para entrar novamente com o microfone liberado. Pode ser isso. Liberou! Liberou! Agora sim, Tom. Boa tarde. Tudo bem, Tom? Desculpa, eu insisti em participar, até falei com você agora há pouco. Estou com a boca cortada de fora a fora, fiz uma cirurgia. Estava dormindo. E fiz uma cirurgia hoje, mas eu falei, vou dar um jeito de pelo menos ver o pessoal aí, dar uma olhada e... Tá tudo bem com vocês aí? Tudo beleza. Prazer, tudo bem, graças a Deus. Aí, que bom, que bom. A gente... Aí, se você... Fala, Fante. Não, como você está com a cirurgia aí, Tom, se você quiser, a gente monopoliza a palavra aqui, você fica aí de... Que não é difícil. Aí, faz a intervenção que você quiser e a hora que você quiser. É um prazer escutar advogados de alta envergadura, aí vocês sabem disso. Para mim é um prazer. Pode continuar aí. Qualquer coisa eu falo. Vamos lá, manda bala. Tá bom, então, vou continuar aí. Vai lá, Jorge. Então, vamos lá. Você vê, eu estava falando do exemplo dos Estados Unidos em comparação com o exemplo brasileiro. Quer dizer, eu vou também depois pegar o exemplo britânico, tá? Nos Estados Unidos, eu estava vendo matérias e discussão política sobre as medidas adotadas nos estados, e lá os estados têm muito mais poder do que os estados no Brasil. Os Estados Unidos, eles são quase uma confederação. Eles são uma federação, tá? Eles são quase uma confederação. Por que eles não são uma confederação? Porque eles não têm o direito de secessão, ou seja, eles não podem se separar. Isso ficou bem claro na guerra deles em 1860 até 1865. A Guerra Civil Americana, na Guerra de Secessão, aquilo tudo. Ou seja, não tem direito de separar. Mas eles têm direito de legislar praticamente sobre tudo. Direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. Eles legislam sobre tudo, inclusive as questões eleitorais. Cada estado tem um modo próprio de tratar as eleições, né? É uma coisa muito, muito interessante que tem nos Estados Unidos. Mas lá, a discussão grande que havia era sobre a saúde, a população mais vitimada, né, com o Covid-19. E você tem os imigrantes ilegais, você tem em Nova York a população negra, a população latina, grande parte das vítimas são da população negra e população latina em Nova York, que é o maior foco de vítimas dos Estados Unidos, e lá você não tem o direito de ser atendido, você não tem como ir a um hospital e ser atendido. Até o que é público nos Estados Unidos é pago, inclusive as universidades. Tá? Não é porque é público que é de graça, lá tudo é pago. Então, nos Estados Unidos, a saúde é um privilégio. Se você não tem dinheiro para pagar para a sua saúde, isso é um problema seu. E essa foi a discussão que houve quando criou lá o Obamacare, que foi um sistema de seguro-saúde para tentar fazer algo parecido com o nosso SUS, embora eles não tenham estrutura própria, pública, né? E depois o Trump, a primeira coisa que o Trump fez, quando entrou, foi acabar com o Obamacare. Ou seja, quem não tem dinheiro, morre. Essa é a máxima dos Estados Unidos. A saúde não é um direito, a saúde é um privilégio. E há uma grande discussão disso na mídia, inclusive com vários artigos publicados, eu acompanho pelo New York Times, várias coisas publicadas diariamente, uma discussão sobre isso, de que as pessoas morrem e lá ninguém se importa, porque o cara morreu porque não juntou dinheiro suficiente para ter um bom seguro-saúde. Essa é a visão deles. Contrária à nossa. A saúde é um direito e deve ser assegurado pelo Estado. E também é o modelo britânico. A Grã-Bretanha criou o sistema, o National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde, em que todos são atendidos, inclusive a rainha. Todos. Não é porque é a autoridade que vai ser atendido no Sírio.
entendeu? E deixa o público lá para o outro lá, né? E tem isso, né? Ah, não, eu sou presidente, eu vou para o Einstein, eu vou para o Sírio. Eu sou ministro, eu vou para o Sírio, entendeu? Eu vou para o Einstein, eu vou lá para o Raio Esparta, filho. Cara, olha, eu não sou, tá? Eu não sou a favor do governo militar, tá? Mas eu me lembro muito bem, né, pela minha idade, do Figueiredo. O Figueiredo teve um problema grave de coluna, porque ele era da cavalaria, né, então da equitação, a coluna dele era arrebentada. Ele era operado no Hospital Militar. De Brasília, né? E também no Hospital da Marinha, o Marcelo Dias, lá no Rio. Eu sei porque meu pai era da Marinha, né, mas esses são os meus problemas com o militar. Né, a minha adolescência durante o governo militar, vocês não têm noção. Em 85, quando assumiu o Sarney, eu tinha 20 anos, cara. Então, eu cresci, né, no governo militar. Foi meio traumático. Então, o que acontece? Eles iam para o público. O Tancredo, quando ele passou mal, aquilo tudo antes da posse, onde é que ele foi? Ele foi para o Hospital de Base de Brasília. Hospital público. Hospital de base. Agora, o pessoal não, ele vai para o privado, que é o melhor equipado. Isso passa uma mensagem péssima. Ou seja, o Estado garante o direito à saúde, mas ele garante, parece que existe o sistema de saúde para inglês ver. Lá na Inglaterra funciona. Né? Aqui não, aqui tem esse problema. E você também nota a questão do direito à saúde aqui, utilizada como moeda de troca, de barganha, porque quando o Ministério da Saúde monopoliza toda a compra dos respiradores, dos equipamentos, dos insumos em geral, para a compra, para tratamento nessa pandemia, e um estado compra, mas ele vai lá e arrecada, um município compra, ele vai lá e arrecada, fica com tudo na mão, e aí ele libera tanto para cá, tanto para lá, tanto para lá. Isso não é somente uma questão de logística, essa é a desculpa. Mas nós sabemos que existe um fator político sobre isso. Então, isso, se realmente configurado, se realmente comprovado, o uso político da distribuição dos insumos, né, e isso seria uma violação de direitos humanos grave, e as autoridades envolvidas nisso, fatalmente, seriam processadas e responsabilizadas por esse tipo de atitude. Então, no Brasil, pelo menos, existe essa preocupação da saúde como um direito. Tá? Está na Constituição, não tem como fugir. E o direito de ir e vir, dentro da hierarquia, né? Vamos criar uma hierarquia dos direitos, das garantias individuais, ele é menor, realmente, em relação ao direito à vida. Então, tentar-se buscar algum meio de garantir o ir e vir de um indivíduo, eu acho que não vale, porque o direito de um não pode se sobrepor ao direito de todos. Isso nos cria também uma ligação com a discussão da gestão da pandemia na China, no início do problema que teve na província de Wuhan. Direitos humanos, a ideia de direitos humanos é uma ideia ocidental. Tá? E a ideia dos direitos humanos implica na figura do indivíduo contra o Estado, né? Contra a coletividade, representada pelo Estado. Isso não existe no Oriente. O indivíduo é muito pouco. Lá se preza a coletividade. Seja lá em que contexto for. Seja na Índia, seja na China, seja no Japão, no Sudeste Asiático, onde você tiver isso. A ideia é que o coletivo se sobrepõe ao indivíduo. Você, como indivíduo, você tem que somar o coletivo. Se você não soma, você não existe. Então, lá, o governo chegar e fechar uma cidade, não deixar ninguém sair ou entrar, as pessoas morrerem ali, restringirem tudo aquilo que nós entendemos como direitos, né? Lá, naquele contexto, para eles, não é errado. Por quê? Porque é o sacrifício de poucos em prol do bem de muitos. Eu não vou nem longe, Jorge. Quem me conhece mais de perto sabe, minha família toda mora em Portugal, né? E lá, ainda
por ser ainda um país com uma cultura mais próxima à nossa, lá não teve conversa. Lá eles fecharam o país, né, fecharam as fronteiras com a Espanha, proibiram os voos e obrigaram as pessoas a permanecer em casa sob pena de multa. Né? Aqui no Brasil, a gente viu que o governador do estado de São Paulo, isso sem, sabe, nenhuma predileção política, muito pelo contrário, eu só estou trazendo aqui para o debate, e o Tom também dá a opinião dele do que eu vou falar aqui. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver alguém chamado Dória de ditador e comunista, porque ele simplesmente engrossou um pouco mais o tom, né? Ele disse que, olha, se o cidadão não respeitar o isolamento social, ele vai ser penalizado com multa, enfim, com cerceamento. Então eu queria, Tom, que você fizesse algum comentário. Qual que é o teu ponto de vista com relação às medidas para preservar principalmente a comunidade mais carente da sociedade, que eu acho que onde o impacto provavelmente será maior, porque quem tem um poder financeiro um pouco maior, é como o Jorge falou no preâmbulo aí da nossa conversa. A pessoa vai se socorrer de um hospital com mais recurso para ser aí atendido, para ser mitigado a infecção, enfim, o vírus, e vai sobrar para as camadas mais pobres da sociedade o caos. Né? Então eu queria ver de você, Tom, a sua visão e a sua perspectiva dessas medidas de isolamento nos direitos da sociedade, nos direitos das pessoas. Certo. Se você... Não, eu vou falar um pouquinho. Minha boca não está muito boa, mas eu preciso falar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu até concordo com o que o doutor falou. Me passa o nome dele. O doutor estava agora sonhando aí. Eu acredito, assim como ele, acredito que os direitos humanos realmente eles sejam ocidentais. Eles são e não são universais. Porque muitas vezes para a gente, o que é para a gente aqui talvez algo repugnante, algo reprovável, uma outra nação não é. Então, em primeiro lugar, sobre esse comentário, eu tenho para mim que direitos humanos não são universais, né? E para a gente aqui ele funciona de um jeito, na África setentrional ele vai funcionar de outra forma, então essa é minha opinião. Agora, essa questão de isolamento. A questão do isolamento, primeiro, eu acho que ela tem que ser vista aqui no Brasil de uma forma política, porque há interesses políticos, né? Eu colocaria, por exemplo, um exemplo de Winston Churchill, na Segunda Guerra. Ele seria um universalista ou um utilitarista? Seria aquele que acha que vale a pena sacrificar 400 mil soldados para salvar 600 mil ou não? Então, a gente tem que fazer essa análise. Por quê? O nosso governo, por exemplo, Bolsonaro, ele é um governo utilitarista. Ele acha que vale a pena sacrificar alguns para salvar, talvez, um bem maior na cabeça dele, que seja a economia. Mas eu acho que, seria necessário garantir a proteção, primeiramente, do trabalhador nesse período de confinamento, né? Aumenta a pressão sobre os países para aliviar gradualmente essas ações de confinamento. Aí, por quê? O interesse econômico existe, né? Essa OIT, que é a Organização Nacional do Trabalho, na verdade, eles brigam para que os governos tomem medidas para prevenir e controlar o Covid, porque eles entendem que as coisas têm que andar, né? Mas a gente sabe que, por outro lado, o bem maior a ser tutelado aí é a vida, né? Eu acho que tem que haver aí um equilíbrio. O governo tem que adotar medidas para que, aos poucos, possamos voltar ao trabalho. Por quê? É muito fácil você falar para a pessoa, fique em casa. Tudo bem. As pessoas, talvez com um poder econômico um pouco mais elevado, conseguem se manter em casa durante determinado tempo. Agora, estamos falando da camada mais baixa da população, as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas que estão ali na base. Então,
o governo ele tem que ter medidas que possibilitem que as pessoas fiquem em casa e não espalhem a doença como tem acontecido. Então, a minha análise é o seguinte, eu tenho um ponto ali meio que intermediário. Eu acredito, sim. Não sou utilitarista, tá? Eu vou te falar que eu sou mais universalista. Eu acredito mais que as pessoas tenham que ficar em casa, sim, porque a doença é pior que a fome. Uma doença que vem para te matar, ela é pior que a fome, você concorda? Mas também vejo que há necessidade de uma medida um pouco mais eficaz para que funcione essa medida colocada, entendeu? E como o doutor estava falando aí, realmente é algo que está diretamente ligado aos direitos humanos, artigo 5º, né? Direito à vida, direito à saúde. Então, é muito importante que se tenha isso. E a gente vê que o interesse aí ele caminha muito mais por um direito, para a esfera política, do que para uma situação mais humanística aí, entendeu? Nós estamos mais num fla-flu do que efetivamente a pandemia, pelo menos na minha percepção, virou, na verdade, uma disputa em que, de um lado, se aposta no cenário econômico como vencedor e no outro no cenário mais humanitário. E aí eles estão disputando para ver, ao final de tudo isso, quem vai, né, vencer aí, em detrimento do sofrimento dos dois lados, né? Tanto da questão econômica quanto da questão da saúde. E aí eu vou fazer uma provocação aqui para o Jorge e para você também, Tom, dentro dos direitos humanos. Eu estou aqui para provocar. Eu estou aqui só para provocar. Como é que vocês enxergam, por exemplo, a escolha de Sofia que está sendo feita no Amazonas já? Como é que vocês veem isso dentro do cenário humanístico da situação? O Estado não se preparou... Oi? Eu não entendi a sua pergunta, me perdoe. Lá no Amazonas, eles já estão escolhendo quem morre e quem vive. Né? A escolha de Sofia. Ou você escolhe um para sobreviver em detrimento de outro que vai... como aconteceu na Itália, né? E tudo isso em razão de questões políticas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, né? Como é que vocês enxergam os direitos humanos aí numa situação em que o Estado não se preparou e hoje o Estado tem que escolher quem vive e quem morre? Pode começar por você, Jorge. Vamos lá. Antes, Fante, o César Valdez, ele pediu para a gente fazer um resumo do que já tinha sido falado até agora, né, César? Foi. O que a gente falou, César, você chegou logo depois que eu comecei. Eu comecei fazendo um paralelo da situação dos direitos no Brasil e no exterior, citei um comparativo do direito à saúde, como ele é encarado, a saúde como é encarada no Brasil, como é encarado, por exemplo, nos Estados Unidos, e que aqui é um direito, lá é um privilégio. Fiz um comparativo muito rápido, muito en passant, entre o SUS brasileiro e o equivalente britânico, que é o NHS, certo? E depois eu fiz esse exemplo, um comparativo, né, do direito à saúde e do direito de ir e vir, e comecei a puxar o ponto, né, da diferença da abordagem no Ocidente, que não existe direitos humanos no Oriente. Né? A figura de direitos humanos, como nós entendemos, ela existe, é uma criação ocidental. Tá bom? Então, esse foi o resumo. Beleza, César? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Vou pegar o gancho, Fante, do que o Tom falou. O Tom falou da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Nós não vemos muito a OIT se mexendo. Tá? E, para mim, para chegar nessa escolha de Sofia que você falou, existe uma organização que, para mim, está omissa. E ela deveria ter agido quando nós tivemos o problema de compra de insumos para tratamento da pandemia. Quando o governo brasileiro comprava do negociador lá, do fabricante chinês, aí vinha o alemão, oferecia um valor maior, depois chegava o americano, oferecia outro valor maior e levava tudo.
Ou seja, se eu fiz o contrato, a minha compra está feita, eu já deixei a carta de crédito pronta aqui para ser paga, para a remessa da mercadoria, como é que se faz no comércio internacional. Caramba, eu fiz o contrato. Pacta sunt servanda. Vai falar isso para o chinês. O chinês não quis saber. Tem um outro que pagou mais, a tua compra caiu. Peguei o outro. Ou seja, houve um leilão, verdadeiro leilão de produtos para atendimento de doentes nessa pandemia. De equipamentos, de respiradores, equipamentos de proteção individual, ou seja, de tudo, medicamento, tudo foi leiloado. E a OMC, ela não entrou no cenário, ela deveria entrar, alguém deveria reclamar com a OMC para que ela chegasse e brecasse, parasse esse tipo de prática, porque isso é uma prática predatória. Eu quero comprar, eu vou proteger os meus e dane-se os seus. Isso efetivamente é uma guerra comercial. Não é o que Chile e Estados Unidos estão fazendo, colocando tarifa sobre o produto um do outro. Não. É esse tipo de coisa, porque isso causa morte. O que os Estados Unidos fizeram na compra de equipamentos, França fez, Alemanha fez, isso sim viola completamente qualquer questão de direito humano na esfera internacional. E a OMC, para mim, é omissa quanto a isso. A OIT é omissa com relação à regulação de trabalho, os tratados para garantia de trabalho. Você tem um movimento no Brasil de reduzir direitos trabalhistas e reduzir garantias trabalhistas. Eu não sou advogado trabalhista não, tá, gente? Mas de reduzir garantias e reduzir direitos trabalhistas em prol do empresário. Tá, bacana, o empresário precisa do negócio. Nós somos empresários também nos nossos escritórios. Nós temos lá secretário, estagiário, nós temos, pessoal. Nós sabemos como é que é difícil isso. Mas, caramba, tem de se haver um meio termo. Tá? Tem de se haver um meio termo. E isso tudo, a omissão desses organismos internacionais e essas práticas predatórias comerciais é que geraram a falta de equipamentos em determinados cenários, como nós temos no Brasil, falta de equipamentos, e temos falta de equipamento em Manaus, que é o exemplo que o Fante deu, fazendo com que o médico tenha que escolher quem vive e quem não vive. Eu falei para vocês, eu era da Cruz Vermelha Internacional. Embora eu fosse da área jurídica, da parte diplomática e parte jurídica, nós tínhamos muito contato com o pessoal operacional médico. E nós sabemos que numa zona de conflito, e eu tive em zona de conflito, visitando prisioneiros, né? Mas não tratando de refugiados. Você, às vezes, precisa escolher quem você vai evacuar como refugiado, tirar do front ou não. Quem você consegue fazer isso ou não, porque você tem sempre uma capacidade limitada quando você tem uma ação humana ou não que cria um número de vítimas completamente descontrolado. Então, se você tem uma enchente muito grande, você precisa saber para quem você vai mandar primeiro medicamento, para quem você vai mandar primeiro roupa, para quem você vai mandar primeiro comida. Você precisa escolher, você precisa fazer isso. Não é que você esteja desejando mal de um em detrimento de outro. Eu passei muitos anos trabalhando isso na cabeça. Mas você precisa escolher, né? Então, os médicos cuidando desses pacientes, eles vão fazer essa escolha, independente do número de equipamentos que eles tenham. Eles podem ter um monte, mas eles vão ter que escolher. Essa escolha, ela faz parte. Entendeu? Faz parte, inclusive, da carreira deles, da carreira médica deles. Tom, vai lá. Então, conforme o Dr. Jorge comenta aí, eu acho que é assim, essa escolha aí, hipocrática, assim, né, que vira e mexe está presente na área médica, de ver realmente quem tem mais condições, eu acho que isso é algo que, além de ser um pouco subjetivo, que é de cada um, é algo que existe no meio deles como se fosse um código, né, interno, de realmente dar mais atenção para quem tem mais chance de sobreviver. Eu acho que no momento desse de
em que os recursos estão escassos, né? Não temos respiradores para todos. Isso é óbvio que eles vão ver quem tem mais chance de sobreviver. Você, olhando pela ótica de direitos humanos, é reprovável. Reprovável, eu, pelo menos na minha origem, na minha ciência, acho reprovável. Mas não há o que se fazer. Não há o que se fazer. As medidas, a situação hoje impõe isso. Porque eles têm o que escolher. É claro que a gente está levando em consideração o quê? A frivolidade do brasileiro. Nós somos frívolos. O brasileiro é frívolo, é de se abraçar, é de se beijar, é de todos os sentimentos. Já o pessoal lá fora, é o que o doutor falou. Voltamos a falar na questão da universalização do direito humano. Não. Na Itália, na Espanha, no país aí onde a crise foi mais acentuada, eles fazem isso sem muito problema, sem muita culpa, entendeu? Então, eu acho assim, eu digo que na minha essência eu penso assim, mas se tem que escolher, é claro que é algo daquele momento ali. O médico que está no controle, ele vai ter que chegar e escolher realmente. Diante de uma pessoa de 90 anos, que tem uma sobrevida de mais 5, ou nenhuma, né, diante do quadro, para uma pessoa que está com 25 anos, que tem uma vida toda pela frente. Mas é claro que isso nos choca, né? Choca e é humanamente reprovável? No fundo, não. Porque eu digo que é uma escolha técnica, né? Não uma escolha humanística. Se eu tivesse que ficar ali para escolher, talvez eu fizesse uma baita de uma besteira e falaria, olha, vamos tentar dividir aí, vamos pôr o aparelho um pouco em cada um, mas não é assim que funciona, não é dessa maneira simples, como a gente comenta aqui, é algo mais complexo. Nós estamos falando de equipamentos, de respiradores, de assistência, e realmente o que tem hoje, você não consegue dar atenção para todo mundo. E, infelizmente, os mais idosos perecem nesse momento, né? Mas eu digo, quando eu falei de uma opinião própria minha, mas eu falo isso sem analisar as condições técnicas, entendeu? Eu falo de uma forma humana. Mas se for analisar de uma ótica hipocrática, uma ótica médica, né? Eles estão fazendo o que tem que fazer. A verdade é essa. A Bárbara fez um comentário, uma pergunta, acho que o Jorge até respondeu, mas eu vou fazer a leitura aqui. Ela pergunta como fica o direito à vida daquela pessoa que não foi escolhida. Aí o Jorge respondeu que não é, como na linha do que o Tom está dizendo, não é negar o direito à vida daquela pessoa. Você precisa aplicar o limite do que possui. A demanda gigantesca se apresenta, não há como fugir disso. Infelizmente, é o que nós falamos aqui, é uma situação que São Paulo não viveu ainda, Rio de Janeiro está muito próximo de viver, a Amazonas já chegou nessa situação de caos, e infelizmente, da forma que as coisas estão caminhando, acho que até a Ângela comentou, né, que perto de onde ela mora, o parque ecológico está cheio, as pessoas realmente estão achando que, a maioria delas, que é férias e que não é de fato necessário ficar isolado, né, ou ter o mínimo de contato possível. Aí o César faz a pergunta, onde fica o direito da saúde das pessoas que faleceram por causa de um erro e que e de um erro que nem sequer é do Brasil, né? Aí o Jorge responde que está realizando um estudo sobre a responsabilização do Estado. Já existem uma série de estudos e de situações que vão caminhar para responsabilizar a China. Eu acho que foi você que comentou, né, numa outra palestra, Jorge? Foi com a Carol. Existe já um estudo sobre a China, mas, para mim, tudo bem, a China pode ter tratado mal, ela pode não ter respeitado os prazos que a OMS dá para a comunicação de epidemias desse tipo, mas eu vejo responsabilidade dos Estados Unidos e de outros países em criar cenários de calamidade, de morte extrema em determinados países por conta dessa prática predatória comercial. Eu vejo isso. Quer dizer, a responsabilização do Estado, do país em si, mas eu quero pegar, pelo menos dentro do sistema americano, a gente tem como tentar responsabilizar governantes. No sistema europeu, talvez eu consiga responsabilizar governantes, mas responsabilizar estados é mais fácil.
entendeu? O Rafael fez aqui, nesse momento é preciso ter consciência e fazer a nossa parte, a demonstração de empatia é extremamente relevante, concordo totalmente. A Ângela faz de novo comentário nesse sentido, que todos se aglomerando na entrada do parque fechado. Eu, por exemplo, mandei aqui um comunicado para um cliente que é um condomínio, e as pessoas lá, já teve um caso de um óbito de uma pessoa, né, vítima do Covid, e ainda assim as pessoas têm realizado encontros, churrascos, festas com 10, 15 pessoas. Naquele mesmo condomínio, uma enfermeira foi colocada de quarentena e ela continuou circulando pelas condomínio de casas, né? Ela continuou circulando pelas áreas comuns, ou seja, sabe-se lá para quantas pessoas ela pode ter espalhado o vírus. Teve esse óbito naquele condomínio, e a carta que eu fiz para conscientização dos condôminos, dizendo que o condomínio vai ser um pouco mais enérgico, repercutiu até de forma negativa, como se o conselho e o condomínio ali estivessem, da mesma maneira como foi colocado com relação à Universidade de São Paulo, agindo de forma ditatorial. Isso porque já houve óbito naquele local, né? Ou seja, o vírus está ou circulou por ali, né? Mas as pessoas, infelizmente, não têm levado isso em consideração até quando chega ao ente familiar, né? Perdemos recentemente 2 colegas advogados da Penha também, que faleceram, jovens advogados, né? Então as pessoas realmente só vão levar a situação a sério, exceto, né, para a nossa youtuber, né, que eu não vou citar o nome aqui, que contraiu o vírus, postou texto falando a respeito, né, e dizendo quanto ela sofreu, curada do vírus, comemorou o casamento da irmã, comemorou a saída de uma amiga do Big Brother, uma reunião com dezenas de pessoas, e durante a reunião, né, a expressão que ela mais usava era foda-se a vida. Desculpa o termo, mas eu tinha que replicar o termo ipsis literis, né? Mesmo tendo contraído o vírus. Então, eu acredito que a gente tem que, de fato, levar a questão a séria, porque nesses momentos em que vocês colocaram muito bem aí, que os médicos têm que fazer uma escolha, né, de repente a nossa escolha de termos nos exposto e contribuído com a proliferação da vida, do vírus, foi que acabou obrigando que aquele médico ali no front tivesse que escolher por alguém. Então é isso que a gente tem que conscientizar. Eu acho que os direitos humanos que nós podemos discutir aqui no grupo estão aí, no nosso direito de nos isolarmos. Para quê? Para que o médico não chegue ali na linha de frente e tenha que escolher quem morre e quem vive. Que é justamente o que a gente vai acabar vivendo em muito pouco tempo aqui em São Paulo, e vai acontecer em questão de semanas no Rio de Janeiro. Então, eu acho que os direitos humanos, o direito à vida, começa por nós. Então, é o comentário que eu queria fazer dentro do que as pessoas estão comentando aqui no nosso chat. Infante, a Elizabeth, ela colocou aqui uma questão, assim, mas será que esta questão que temos de dificuldade de escolha, de obediência a diretrizes, se dá muito porque não definimos de fato o que somos? Exemplo, somos o Estado liberal ou social? Somos universalistas ou utilitaristas? Temos que definir a nossa essência? Será? Beth, querida, do fundo do coração, para mim isso é irrelevante. Tá? Porque quando você trata de questões humanas, não me importa se você é liberal, se você é utilitarista, não importa. O que é humano é humano. Você pode até ter um Estado muito utilitarista, tá? Mas você, no Brasil, pelo menos, não consegue colocar uma ótica dessa por conta da nossa Constituição sociocultural, tá? Nos Estados Unidos, eles foram formados assim. Então, esse viés utilitarista bem forte, que existe em toda a política, a organização americana, lá faz parte do caldo cultural deles. Nós aqui não. Mas, independente disso, a discussão que nós temos aqui é em favor dos direitos. Se nós estamos já discutindo em relação aos direitos humanos, e tratando a saúde como um direito, isso, por si, já significa que nós não somos meramente utilitaristas. Que se fôssemos, trataríamos a questão como o americano trata. Saúde é privilégio. Então, se nós colocamos a coisa como um direito,
é porque, para nós, a nossa visão, né, seria uma visão mais social. Mas o que é humano independe de viés político. Por isso é que eu fico brincando, né, do pleonasmo, da expressão direitos humanos. Né? São direitos e garantias individuais do indivíduo em si. Aqui, no nosso caldo cultural, o indivíduo é importante, mas existem limites para essa importância. E o limite está justamente quando o indivíduo prejudica a coletividade. É isso que dá embasamento, por exemplo, a um juiz determinar que alguém contaminado fique restrito à casa. É isso que dá embasamento a uma autoridade política determinar que alguém que não respeite a quarentena, o recolhimento social, seja multado. É isso que permite a um agente político impedir a ocupação de determinados espaços públicos. É justamente a preocupação com a vida e a saúde como um direito que embasa tudo isso. Então, se nós partimos dessa premissa, a discussão de utilitarista universalista, ela cai por terra, porque para nós, a nossa visão é o quê? A saúde é um direito. Está na Constituição. E o Estado é responsável por garantir os meios para o exercício desse direito. Né? Para que o Estado serve? Para segurança, saúde, educação, transporte, lazer. E nós pagamos impostos para isso. Né? Eu tenho uma tese antiga, desde o tempo de faculdade, mas que eu nunca vou poder botar em prática, porque se eu tenho uma relação de pagar impostos para ter esses direitos aqui, e para ter transporte decente, eu tenho que ter um carro. Para a saúde, eu tenho que ter um plano. Para a educação, eu tenho que botar na escola particular. Para lazer, eu tenho que pagar. E para... Faltou um aqui, gente. Outro aqui, eu tenho que pagar. Para todos esses, eu tenho que pagar para poder ter uma coisa boa, de boa qualidade. Então, eu deveria ficar isento de pagar os impostos, porque eu pago o Estado para ter esse básico. Se o Estado não me dá, na relação contratual, eu deveria, então, me eximir de pagamento, mas eu não posso. Eu não posso advogar contra a lei em tese. Né? É uma pena, mas dá vontade, dá. Se alguém conseguisse isso, entendeu? Ninguém mais pagaria imposto no país. Ia ser maravilhoso. Entendeu? Mas não é, infelizmente não é possível. Mas que seria uma chamada de atenção boa do agente público para que ele pusesse tudo isso para nós com qualidade, seria uma chamada muito boa. É só não pagar. É maravilhoso. Tá bom, gente? Tá. A Alessandra está fazendo, a Bárbara está, a Natália Camargo está dizendo que pensa dessa forma também. A Bárbara concorda. A Alessandra, entendo que nossas escolhas ruins no passado são responsáveis por algumas dessas mortes. Construímos estádios para a Copa, o dinheiro para a saúde sempre foi pequeno em relação à real necessidade, com certeza. Os estádios estão servindo para o hospital de campanha agora. Agora, então, pois é. Desculpa. Pois é. É triste, né? Mas, enfim, é a nossa realidade. Isso não isenta, o César, não isenta o Estado de cumprir a sua função social totalmente, o sentido de existência do Estado e esse mesmo, segurança. A Bárbara, o que falta são meios, porque isso o Estado tem como cumprir a sua função social, não tem como cumprir a sua função social de forma que deveria. Aí o César comenta aqui o que você falou dos impostos, né? Os impostos para alguns autores são uma violação de direito de propriedade. Elizabeth coloca que é uma reflexão humanista, obrigado, concordou com você. A Maria Ângela, se pudesse escolher o Estado realmente... Maria Ângela, se pudéssemos escolher, o Estado realmente funcionaria, né? Quem sabe completamos agora 520 anos, né? Dia 22 de abril, né? O patriotismo é tão grande que, enquanto nos Estados Unidos se faz um Réveillon no 4 de julho, no dia 22 de abril, né? Tá certo que é dia da independência lá, dia 4 de julho, não seria o comparado aqui ao nosso 7 de setembro, mas, dadas as proporções, eu acho que a falta de patriotismo é essa. Talvez, se fôssemos um pouco mais patriotas também, né, tivéssemos um senso maior de nacionalidade e de nação, né, não pensar exclusivamente enquanto indivíduos e pudéssemos caminhar mais, trilhar mais para o caminho do coletivo e não do individual. Fante,
Só para dar um encaminhamento, para vocês fazerem aí as considerações finais de vocês, né? Porque vamos para 1 hora já de reunião e eu ainda tenho outras reuniões que vocês não podem adentrar no horário das outras reuniões. Vamos pensar no coletivo e convido já para vocês, tem de direito tributário às 5 e às 7 temos a comissão do direito de varejo. Então, hoje o dia está bem agitado. Então, passar a palavra aí para vocês realizarem as considerações. E faremos agora, né, Tom, constantemente, pelo menos uma vez por mês, ou durante a pandemia a gente pode pensar num prazo menor, falarmos aí das questões pontuais da nossa temática aqui e fazer as nossas conclusões e, eventualmente, fazer os encaminhamentos. Sempre deixando claro que a sucessão que o Jorge tem acompanhado, nós não divulgamos porque achamos que não é necessário, quando se faz campanhas ou quando se faz ações em prol da sociedade, ficar fazendo publicidade extensiva. Mas temos feito diversas campanhas sociais, humanistas, quer seja para os idosos, para os próprios médicos que estão no front, arrecadando valores para os hospitais, para que eles possam ter o mínimo de possível. E sempre que a gente observa a violação de um direito, de um dever do Estado com relação ao ser, né, ao indivíduo, o Tom está sempre à frente, aí, sempre acompanhando, e nós oficiamos, demandamos, então estamos atentos a todas essas necessidades. Então, passar aqui para vocês fazerem as considerações finais. Eu já agradeço de antemão a diretoria da OAB Santo Amaro, eu hoje, Alexandre Fante, representando na qualidade de vice-presidente, representando a nossa presidente Lisandra Gonçalves, aí, que tem aberto o espaço, a oportunidade, e tem nos proporcionado esse canal de comunicação, enquanto não pudermos estar juntos, e eu sempre brinco em toda reunião, né, tomando um cafezinho, comendo pãozinho integral, com aquele queijinho branco que a gente adora, e pãozinho de queijo, mas enquanto isso, estamos aqui, né, distantes, mas ao mesmo tempo próximos, discutindo assuntos de grande relevância para a nossa sociedade, para a nossa advocacia. Então, passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais, para a gente já ir encaminhando para o encerramento. Pode começar com... Eu queria agradecer pela sua insistência aí, que eu estava dormindo realmente, estava muito mal, mas é importante para mim participar. E você foi perseverante, que você ligou uma vez, na hora que eu falei, o Fante, poxa vida, vou atender, porque eu não me recordava da reunião. Eu estava tão dopado, mas eu quero agradecer pelo convite e por ter participado de uma reunião tão proveitosa aí, né, de assunto de tão grande relevância aí, né, nesse momento aí de pandemia, nesse momento de crise do Brasil passando. E assim, eu acho que é importante, como você falou aí, das nossas participações nessas reuniões, né? A Direito Humano, a do CONAD, que acho que está ganhando força agora, está vendo aqui trabalhando lá, trazendo sistemas à tona, isso é muito importante para a gente trazer isso de novo, fazer o que nós fazíamos no começo, né? Início de 2012, né? Quando começou a campanha do Cláudio e tudo aquilo, então, com toda aquela força e aquele vigor que a gente tinha. E agradecer as pessoas que estão aí também, os participantes aí, que uma grande maioria acho que eu não conheço, mas eu tenho certeza que são advogados da mais alta envergadura, do mais alto calibre aí, entendeu? São pessoas bem preparadas, né? E assim, como eu te disse, vamos tentar colocar temas relevantes nas reuniões, isso é muito importante, e tocando, não deixando as palestras para trás, deixar quente esse prato, né? Como você falou, fazendo de 15 em 15 dias, é muito importante. E agradecer pela participação de todos aí. Antes de passar para o Jorge, só fazer um comentário. Pela participação dos senhores hoje, já chegamos a 1.100 colegas participando entre nossas palestras e nossas reuniões, né? Bom, muito mais do que muita subseção. Somos 12 mil, já chegamos em quase 10% de participação dos nossos colegas. Então, isso traz realmente uma alegria para nós e a gente vê o quanto a nossa advocacia é interessada, independente do assunto e do tema. Os colegas estão, de fato, aproveitando esse período para estudar, para se aperfeiçoar e para tomar conhecimento de assuntos que, às vezes, não fazem parte do dia a dia, né? A Elizabeth está em todas. Eu acho que ela vai ganhar o selo de participante 100%. Em todas eu vi ela participar.
Então, obrigado aí pela sua participação. Então, está contigo a palavra, Jorge. Então, para agradecer a oportunidade de falar, eu coordeno a Comissão de Direito e Relações Internacionais, esse é o nome, tá, Fante? Direito e Relações Internacionais. Sou adjunto da Comissão de Ética e sou membro da Prerrogativas. Então, quer dizer, de tema que possa ter reunião de participação assim, de todos mesmo, seria na questão do direito internacional. Eu já estou para ver com o pessoal da comissão, ver se nós marcamos uma reunião para a próxima semana, para discutir justamente isso que eu falei, a questão, o aspecto internacional da pandemia, certo? Os erros e acertos que foram cometidos na esfera internacional, como responsabilizar as pessoas que cometeram estes erros, pessoas, entendam também como entidades, tá? Como estados, né? Que cometeram esses erros, e o que efetivamente tem de ser modificado, né, para que, num próximo evento desse, pode vir a acontecer, nós já tenhamos uma estrutura montada e uma logística funcional, né, para isso. Infelizmente, independente do que se faça, do que se prepare, do que se queira já deixar pronto para um enfrentamento de um problema desse tamanho, nunca será suficiente. A questão do isolamento social é justamente para frear o número de casos, para que os serviços de saúde dos países possam se preparar, dentro da medida do possível, para absorver os doentes, para diminuir com isso o número de mortos. As pessoas parecem que não entendem isso. Parece que só dói quando morre um parente ou um amigo, né? Aí se mexem, mas isso o brasileiro é assim. E, infelizmente, nós temos o quadro que temos hoje. Eu estava acompanhando o caso em Manaus, e nós temos muito mais mortos do que os números oficiais. Esses mortos ainda são suspeitos. Há mais de 1.000, há uma diferença de mais de 1.000 mortos entre os efetivamente enterrados e aqueles contabilizados como número oficial pela Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, né? Estado do Amazonas e o município de Manaus. Então, nós, com certeza, temos muito mais mortos do que está contabilizado. Nós temos muito mais enfermos do que está contabilizado. Fizeram uma pesquisa no Rio Grande do Sul, desculpa te cortar, que foi uma pesquisa que o resultado saiu ontem. Eles estimam que os números atuais representam 10% dos números oficiais, dos números reais, vamos dizer assim. A projeção é mais ou menos isso, de 10% a 20% só do real, né? Até porque não se tem, mesmo que você tivesse exames para fazer em toda a população, você não teria logística suficiente para testar toda a população sem que as pessoas não se contaminassem. Então, não dá. Eu tenho 220 milhões de testes no Brasil, tenho como testar a população inteira. Pô, maravilha. Como é que vamos testar esse pessoal? Se o pessoal sair de casa, o pessoal está preso em casa, não pode sair, não pode fazer. Como é que eu vou testar o cara em tempo hábil para que eu tenha dados, contabilize, faça toda uma projeção, planejamento logístico de atendimento, sem que as pessoas sejam contaminadas? Não dá. Então, existem essas dificuldades. É da própria situação, né? São as escolhas de Sofia, né, que precisam ser feitas, né, no tratamento de uma calamidade dessa, ou um desastre muito grande, né? Agora, a má gestão de dinheiro público, é um privilégio brasileiro isso? Não. É humano. É político. A incompetência administrativa? É um privilégio brasileiro? Não. Itália, primeiro mundo. Tem gente mais incompetente para tratar uma pandemia do que Itália, do que Espanha. Depois o prefeito, foi de onde? De qual prefeito? Foi de Milão? Foi de onde? Que veio pedir desculpas. Veio pedir desculpas pela burrice dele, porque ele não conseguiu enxergar a dimensão da calamidade que se avizinhava dele. Entendeu? Então, incompetência administrativa, incompetência como agente político. Tá? Não é Brasil. Não, primeiro mundo, a gente está falando de Itália. Entendeu? O berço da humanidade ocidental ali, com o Império Romano, Itália. Entendeu? Roma,
Roma, que tem 2.700 anos aí. Vai. Roma. Então, é humano. É humano. Erros acontecerão, pessoas morrerão por conta da incompetência de alguns, infelizmente, e também pelo egoísmo de outros, principalmente. Quem sai à rua, não respeita o isolamento, é um egoísta. Ele ajuda a disseminar o vírus e ajuda a matar pessoas. Um governo que quer pegar tudo para si em detrimento dos outros é um assassino. É um homicida. Ele quer proteger os dele e que os outros morram. É um homicida em potencial. Então, se essa consciência, se isso realmente não ficar bem claro, se essa consciência não despertar, nós nunca teremos efetivamente uma ação coletiva eficaz para gerir essa pandemia. Então, para a semana que vem, eu ainda vou lançar, vou ver com o FANT datas, nós temos que ver calendários, tem que ver com o pessoal da Comissão de Direito Internacional, para a semana que vem tratarmos desse tipo de abordagem. Convido a todos, certo? O convite vai ser colocado depois no grupo de coordenadores que nós temos e depois para as outras comissões, e deve ser colocado também no Instagram. Então, para a semana que vem, nós vamos discutir esse tipo de detalhe, esse tipo de abordagem, e ficam já todos convidados. Obrigado, Fante. Obrigado à nossa querida Lisandra. Né? Obrigado ao Tom, que é o dono da comissão. Obrigado, Tom. Eu me meti aqui no teu trabalho, querido. Obrigado. Nós somos donos. Imagina, foi proveitosa. A sua explanação foi muito boa aí, muito proveitosa. É que eu falo demais mesmo, cara, é um absurdo. Não, mas é bom. O pessoal já nem me convida mais para entregar a carteira porque eu falo demais, entendeu? É uma desgraça. Imagina, ele nem fala. Na reunião que teve de coordenadores, nem me deixaram falar. Era 2 minutos para cada coordenador. Me deram 30 segundos, cara. Que eu usei para deixar claro ali meu protesto veemente pelo cerceamento da minha palavra, entendeu? É um absurdo, só porque eu falo demais, cara. Isso é absurdo, entendeu? É absurdo. Mas fica gravado, o que é importante é que fica gravado. Fica gravado, fica em ata, fica gravado. É isso aí. Então, gente, brigadão, Tom, brigadão, Fante, obrigado a todos que compareceu. Semana que vem, Tom, você está convidado, tá? Para a reunião de Direito Internacional, vamos conversar sobre isso aí também, tá bom, querido? Participarei, está prometido, vou participar. Tá bom, obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Daqui a pouco, às 5 horas, estamos novamente ao vivo. Até mais. Tchau. Até mais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Eu só vou embora depois do último, como sempre. O Fonte não dorme, ele está em todas. Até de madrugada, vocês não têm noção no grupo. Até de madrugada, o Fonte. A gente não dorme, aqui é 24 horas. Né? E nem deixa a gente dormir, esse que é o problema. Caramba, hein, Fante? Chamaram de inconveniente aí, viu, Fante? Não, conveniente não. Ele quer devolver, eu corto a palavra dele e ele me chama de... Eu tenho que aproveitar enquanto eu posso falar. Claro, doutor Jorge, tá certo, tá correto. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, Jorge. Obrigado, Sol. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Fante. Tchau, boa tarde, Fante. Tchau. Tchau, César. Legal, vai participar sim. O César aqui está falando que vai participar direito.